Etapas da orçamentação. Segunda etapa, composição de custo. Mas antes, é muito importante conhecer alguns conceitos e terminologias. A aplicação do método de forma correta depende do pleno entendimento da sua base conceitual. Por isso, a gente vai fazer essa pausa nos itens das etapas para trazer os elementos que serão usados nessa segunda etapa da orçamentação. Importante entender dois conceitos, gasto e recebimento. E aqui esses termos não estão alinhados com os conceitos contábeis. Gasto é a saída de recurso financeiro, de dinheiro, para pagamentos de quaisquer tipo. E o recebimento é a entrada de recurso financeiro, de dinheiro, receita de vendas ou prestação de serviços. O orçamento de obra lida apenas com gastos. No nosso curso, a abrangência é o orçamento executivo de venda, ou seja, aquele orçamento, nível de detalhamento completo, indo além do orçamento de produção, contemplando também o orçamento de venda. Esse orçamento de venda é onde vai gerar o dado de preço para ser transformado numa proposta comercial e em essa proposta comercial sendo aceita, ou essa venda dessa obra ou desse serviço sendo aceita, haverá uma previsão de recebimento com base nesse valor, mas o orçamento trata apenas de gastos. Não existe no orçamento a previsão de recebimentos, de entradas, apenas saídas, apenas gastos. Quais são os tipos de gastos? É importante entender a divisão dos tipos de gastos para uma alocação correta no orçamento. O primeiro é o custo. Todo gasto que é envolvido na produção, ou seja, custo é todo gasto relacionado à produção, ou seja, os insumos como mão de obra, equipamentos e materiais, ou a infraestrutura necessária à produção, como os canteiros, a administração local, mobilização, desmobilização e outros. Tudo que tem relação direta com o que está sendo produzido é custo. Já a despesa é todo gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa e aos esforços para a obtenção das receitas, tais como gastos com a administração central, pagamentos de tributos, comercialização, as despesas para participar em licitações, remuneração de representantes comerciais, viagens, propostas técnicas. Todos aqueles gastos necessários à operação da empresa são classificados como despesas. Salário de diretor, escritório de contabilidade ou jurídico, aluguel do escritório central, tudo isso é despesa e não custo. Estão relacionados à operação da empresa e não tem relação direta com a atividade de produção. O orçamento de obra trata apenas dos gastos relacionados à produção. E aqui é uma questão, nem sempre. Porque na transformação do orçamento de produção para um orçamento de venda, é necessário considerar os outros fatores relacionados à empresa e aí os elementos relacionados à despesa entram no orçamento, formando o orçamento de venda. Vamos ver isso mais especificamente no próximo módulo no fechamento e tem uma série de técnicas para fazer essa adequação do orçamento de produção ao orçamento de venda. Mas este módulo, o módulo 3, relacionados ao orçamento de produção, vão tratar exclusivamente dos custos. Mesmo os custos, eles podem ser divididos em dois tipos. O custo direto, que são os gastos voltados à produção de um bem ou serviço, que podem ser observados e mensurados diretamente no produto ou serviço, sem a necessidade de utilização de rateio. É aquele custo relacionado à produção que eu consigo medir efetivamente quanto gastou e quanto produziu. Eu consigo medir efetivamente quanto de hora de máquina e quanto de escavação que foi feita, ou quanto de hora de pedreiro e quanto de alvenaria foi executado, ou quanto de revestimento foi feito e quanto de argamassa foi consumido. É uma relação direta, ou seja, o gasto está diretamente relacionado à produção. O outro tipo é o custo indireto. Também são gastos voltados à produção, por isso são custos,
porém não podem ser observados e medidos diretamente no produto ou serviço. É necessária a utilização de rateio para a efetiva alocação do produto ou serviço. Então, são custos necessários ao desenvolvimento do produto, mas que não têm uma relação direta, ou seja, eu não consigo medir efetivamente quanto daquele custo pertence a uma unidade que está sendo produzida. E como exemplo, temos a equipe de técnica, como engenheiros, mestres, encarregados, estagiários, e tudo isso é necessário para que a obra como um todo aconteça, mas não é possível medir uma hora de mestre ou uma hora de engenheiro o quanto que está sendo produzido. A mesma coisa vale para gastos, né, relacionados a canteiro, segurança do trabalho, né, operação e movimentação e consumo gerais do canteiro, que são necessários para que a obra aconteça, mas não consegue se fazer uma medição, uma aferição direta a uma unidade de qualquer serviço que está sendo produzido. Então, esses são os custos indiretos. Então, aqui, uma representação de como esses gastos se compõem. O custo direto ele tem uma evolução linear e proporcional à produção, ou seja, como ele tem uma relação direta com o que está sendo produzido, eu consigo medir e esse gasto acontece linearmente. Produziu, gastou. Produziu, gastou. Não produziu, não gastou. Já o custo indireto e a despesa, não. Eles possuem uma evolução por bloco. O que é isso? Ora, a partir do momento que eu tenho um mestre de obra na empresa, independe se eu estou produzindo muito ou pouco, com 2 pessoas ou com 10. Um mestre de obra consegue atender, vamos imaginar, até um limite de 50 funcionários, 50 pessoas trabalhando. Se eu tiver 30, ele vai custar a mesma coisa. Se eu tiver 20, ele vai custar a mesma coisa. Mas se eu tiver 75 funcionários, eu não consigo ter um mestre e meio, né? Ou eu tenho um, e aí ele vai estar sobrecarregado, fatalmente deixando de fazer parte do serviço pelo excesso de demanda, ou eu tenho 2. E aí a minha relação de 1 para 50 não é mais atendida. Então a evolução deles é por bloco, por isso a necessidade de manter um controle bem específico, devido à não relação com o que está sendo produzido, e sim é basicamente o seu custo fixo, de ter blocos de custos relacionados a volumes que estão sendo produzidos. A mesma coisa vale para as despesas, ela tem uma evolução parecida. O custo do escritório, o custo do administrativo, ele não varia diretamente com a quantidade que está sendo produzida. Ou eu tenho um assistente financeiro, ou eu tenho 2. Dá mesmo exemplo do mestre de obras. Então, esses gastos relacionados a custo indireto e despesas precisam ser constantemente monitorados, acompanhados, porque a evolução dele não é linear. Então, a gente tem aqui uma representação da obra ou serviço, ou seja, os gastos que estão relacionados à obra ou serviço são custo direto, quando podem ser medidos objetivamente em relação à produção, e os custos indiretos têm relação com a produção, mas estão relacionados à operação, ou seja, são necessários para que a produção aconteça, mas não podem ser medidos diretamente na unidade que está sendo produzida. E em relação à empresa, todos os gastos necessários para que a empresa funcione são considerados despesas. Agora, mais um item muito importante, vamos utilizar bastante nas próximas aulas, é a respeito da composição unitária. Todo o orçamento se baseia em composições de custos unitários, que são tabelas que detalham os diversos insumos utilizados na execução do serviço em questão, seus coeficientes de utilização e, para a quantificação do serviço, o custo unitário de cada insumo. Aqui tem um exemplo de uma composição unitária. O que é uma composição unitária? É uma tabela onde eu tenho uma lista, uma relação de todos os insumos, material, mão de obra e equipamentos, necessários para produzir certa atividade, onde cada um desses insumos apresenta a sua descrição, a sua unidade de medida e o seu consumo ou índice, ou seja, quanto daquele insumo é necessário para produzir uma unidade do serviço que está sendo referenciado à composição. Por isso ela chama composição unitária.
é para a realização de uma unidade de serviço. Então, aqui nesse caso, eu peguei uma composição unitária da TCPO referente a concreto leve, com agregado de argila expandida, controle A, consistência para vibração, diâmetro do agregado de 15 mm, unidade metro cúbico. Note que a descrição do serviço ela é bem detalhada, porque qualquer um desses fatores que altera na relação de insumos ou no seu consumo. Então é importante a descrição ser bem detalhada. Então, para a realização, para a execução de 1 metro cúbico desse concreto leve, o que está dizendo ali na composição? A gente tem, na parte de insumos, 3 colunas. Ao invés de apresentar 3 tabelas diferentes, a TCPO condensou essas 3 tabelas numa só, variando apenas a resistência à compressão desse concreto. Então, se eu estiver falando aqui, vamos fixar na primeira coluna apenas, que é uma resistência de 10 MPa. Então, para realizar 1 metro cúbico de concreto leve, com toda essa característica que está descrita, para obter um concreto de 10 MPa de resistência, essa composição indica que eu gasto 6 horas de servente, 1,01 metro cúbico de argila expandida, 0,77 metros cúbicos de areia lavada, 241 kg de cimento e 0,3060 horas dessa betoneira elétrica. Então aqui tem mão de obra, material e equipamento. Cada um deles com a sua unidade, e cada insumo possui o seu consumo, ou seu índice, ou seja, eu preciso de 6 horas de servente para produzir 1 metro cúbico de concreto leve. Então, isso é uma composição unitária. É uma relação de itens, de insumos, cada um deles com o seu consumo, para a produção de uma unidade de um serviço. Vamos agora avaliar cada uma dessas informações. O insumo, cada um dos elementos essenciais à produção de determinado produto ou serviço. Então, os insumos podem ser mão de obra, material ou equipamento. A unidade é a unidade de compra e cotação do insumo. E atenção, as unidades devem ser utilizadas as unidades de medida básicas, quilo, metro quadrado, litro, unidade. Nunca utilizar unidades comerciais ou de embalagens. Por exemplo, vara, rolo, saco, lata. Isso provoca um grande problema na alimentação de banco de dados de programas que fazem a parte de orçamentação ou de gerenciamento de informações das empresas, os ERPs. Começa a criar insumos duplicados, o mesmo insumo com 2 unidades de medida diferentes. Depois a unidade de medida ou um tipo de recipiente fabricante muda e você perde toda uma referência. Então é importante sempre utilizar apenas as unidades básicas de medida. O índice é o consumo, que é o coeficiente de utilização de cada insumo, que é a quantidade do insumo que é necessária para obter uma unidade do serviço. E atenção, é muito comum haver uma confusão do inverso. O índice, esse consumo, é quanto do insumo que eu preciso para fazer uma unidade do serviço. É uma composição unitária. O custo unitário é o valor de aquisição da unidade do insumo, a mesma unidade setada lá em cima, e o custo total é a multiplicação do índice pelo custo unitário. Então aqui um exemplo de composição de custo unitário para um outro serviço de armação de aço CA50, incluindo corte, dobra e instalação. Atenção, aqui eu tenho uma composição que ela inclui corte, dobra e instalação. Então são basicamente 2 a 3 atividades na mesma composição. Então aqui eu tenho 2 itens, 2 insumos de mão de obra, armador e ajudante, e 2 insumos de material, o ACA50 e o arame. Então eu tenho a unidade básica de cada um, para a mão de obra hora e para o aço e para o arame quilo, os índices, ou seja, quanto de cada insumo é necessário para executar uma unidade do serviço, no caso de armação, a unidade de medida é o quilo, e o custo unitário, é o custo unitário do insumo. Então, quanto custa uma hora de armador? R$ 12,00. Quanto custa uma hora de ajudante? R$ 8,00.
Esse é o custo para 1 hora. Mas a composição só utiliza, por exemplo, 0,12 horas de armador. Então, 0,12 vezes 12 me dá um custo de 1,44. Em termos de armador, sendo esse o insumo avaliado, eu preciso de R$ 1,44 para pagar o tempo necessário do armador produzir 1 kg de armação, incluindo corte, dobra e instalação. Esse mesmo critério para todos os itens, eu tenho um custo unitário, ou seja, o custo para produzir uma unidade do serviço de R$ 6,95. A interpretação disso, dessa tabela aí, desse exemplo, eu tenho 2 insumos de mão de obra e 2 insumos de material, não tem nenhum equipamento. Em termos de representatividade, o insumo mais representativo no custo da obra é o aço, que ele sozinho corresponde a 63% do custo do serviço. A equipe foi considerada a proporção de um ajudante para um armador. Essa conclusão vem da comparação, ou seja, se os 2 insumos de mão de obra possuem o mesmo índice, eu tenho exatamente a mesma proporção entre eles, eu tenho 1 para 1. E agora é muito importante, a produtividade. O insumo que dita o ritmo é o armador, ou seja, é a mão de obra que vai dizer o ritmo que aquilo está sendo produzido, a velocidade, o prazo de execução. Sendo o índice 0,12 horas por quilo, ou seja, o que a composição me mostra é que eu preciso de 0,12 horas de mão de obra para produzir 1 quilo. Isso é o consumo. A produtividade é o inverso disso. A produtividade é quanto que é produzido por hora. Eu deixo de avaliar em termos do serviço e passo a avaliar em termos da capacidade de produção da mão de obra. Então, o 0,12 horas por quilo, invertendo essa fração, me gera uma informação de 8,5 quilos por hora. É a mesma coisa eu dizer que eu levo 0,12 horas para fazer 1 quilo ou que eu faço 8,5 quilos em 1 hora. Esse é um dado muito importante porque esse é o parâmetro que vai ser necessário para, durante a realização da obra, eu monitorar a produtividade dos meus funcionários. Se eu tiver, durante a execução da obra, uma produção de corte, dobra e armação de aço maior ou igual a 8,5 kg por hora, eu estou ok. Ou seja, eu estou com um custo previsto menor até do que aquele que está conseguindo ser executado. Mas se a produtividade for menor, eu tenho um problema, porque na verdade eu estou gastando mais hora para fazer aquilo que eu tinha previsto. E isso é um potencial furo de orçamento, ou um furo de uma falha de gestão de acompanhamento da obra. E aqui vale um ponto muito importante. Uma vez um aluno me fez uma pergunta que eu considero uma das mais interessantes que já me fizeram, que um exemplo parecido com esse, ele me perguntou: mas professora, como é que eu vou passar isso para o pessoal da obra? Como é que eu vou dizer para o funcionário, para a minha equipe que tem que fazer só pode gastar 0,12 horas para fazer 1 quilo, ou tem que fazer 8 quilos por hora? Como que a gente transforma isso, E aí é importante o papel do responsável pela gestão da obra de, primeiro, ter esses dados. Ou seja, esse é o objetivo dele. 8,5 quilos por hora é a meta dele. Na verdade, não é nem a meta, é o meu máximo. Ou seja, eu não posso ter produtividade pior do que essa. E transformar isso numa instrução clara para quem vai produzir. Normalmente associado a alguma coisa material, tangível. O que eu estou querendo dizer? Olha, se eu tenho um funcionário que tem que produzir pelo menos 8,5 quilos em 1 hora, um dia de trabalho dele são 68 quilos. 8,5 vezes 8 horas. Ora, se eu tenho esse número, o que eu vou buscar? Eu vou buscar ou juntar ele com mais um profissional, para dar 136 quilos, ou com 3, ver o tamanho da equipe, ver a capacidade de trabalho dessa equipe em termos de produtividade, e vou buscar, dentro do meu projeto, um conjunto de peças que somem um peso aproximado, preferencialmente maior um pouco, que somem 9, 10 quilos por hora, porque cria uma referência. Depois que ele acostuma com aquilo, ele tende a seguir.
É difícil aumentar. Então, eu vou separar 2, 3 vigas, ou um pilar e uma viga, ou um setor da obra para uma equipe, outro setor da obra para outra equipe e distribuir o trabalho. Esse é o trabalho do engenheiro residente, esse é o trabalho do gestor da obra, em transformar os dados em plano de ação, de uma maneira que esse plano, em sendo cumprido, todos os requisitos de orçamento estão sendo atendidos. Então a gente tem aqui uma informação muito importante para a gestão da obra, onde você tem a produtividade de cada um dos serviços que estão constantes no seu orçamento e com base nesses serviços e depois também no seu planejamento, você tem como transformar isso num plano de trabalho diário, transformando os dados em elementos construtivos e passando isso para a equipe de campo. Então aqui mais uma informação importante do orçamento e essa informação vem da composição unitária. Então a produção, a capacidade de produzir, se forem 5 armadores e cada um com seu ajudante, eu vou ter 5 vezes a capacidade de trabalho de cada um por hora, vezes as 44 horas por semana, são 1.870 quilos. E é o que eu comentei a respeito do planejamento do trabalho. Ou seja, se eu tenho uma equipe de 5 armadores com 5 ajudantes, eu vou buscar dentro da minha obra uma quantidade, uma identificação de peças X, que me dê aproximadamente aí perto de uns 2.000 quilos, ou um pouco mais ou um pouco menos, e passar isso como meta, como tarefa de trabalho para eles na semana. A perda. Importante notar aqui que está sendo prevista uma perda de 10%. Na tabela, se a gente olhar, na composição unitária, se a gente olhar, existe ali um consumo de 1,1 kg de aço por quilo de aço armado. Ou seja, já existe aqui uma incorporação de perda e muito cuidado com isso. Eu vou comentar mais especificamente quando a gente falar de custo direto, mas isso tem uma justificativa, mas é importante entender o que está acontecendo aqui e se você vai realmente decidir levar isso adiante. É uma importante ferramenta para decisão de subcontratação. Então, por mais que diga, mas eu não trabalho com pessoal próprio, esse serviço meu eu subcontrato, então eu não preciso fazer a composição unitária, precisa. Você precisa saber quanto custa para saber quanto você pode, deve pagar e que é justo pagar. Então faz a sua composição unitária e se você decidir contratar alguém, nesse caso, por exemplo, você está vendo ali que o custo de armador mais ajudante, R$ 1,44,96, dá um custo de R$ 2,40. Vamos deixar só questões de impostos e trabalhistas de fora, considerar que esse seria o custo. Ou seja, para eu tomar a decisão de subcontratar alguém, precisa ter alguma empresa que venha com um valor nessa ordem de grandeza ou mais atrativo do que isso. Então eu tenho um parâmetro de contratação. E aqui eu posso fazer também uma simulação. Por exemplo, admitindo que o armador possa ter a mesma produtividade compartilhando um ajudante com outro armador, então esse índice passaria a 0,06, o que barateia o serviço em 48 centavos. Ou seja, aquele 0,12 com 0,12 é realmente necessário ou aquele 0,12 do ajudante está ali só para fazer a equipe com um? Se eu colocar mais um armador, aquela produtividade do ajudante dobra, ou seja, ele consegue atender 2. Então, são algumas análises que podem ser feitas em termos de composição e as análises para serem realizadas precisam de dados. Então, os dados estão nesse instrumento que é a composição unitária. Então, da composição unitária a gente tira a informação de produtividade, que é uma informação muito importante. Então, o que é a produtividade? É a eficiência em transformar recursos em produtos. Os recursos considerados são mão de obra, materiais, enquanto os produtos são as partes que constituem a obra em execução, como, por exemplo, armadura, alvenaria, contrapiso, estrutura e por aí vai. Então, a capacidade de transformar insumos em produtos é a produtividade. A forma de medir a produtividade é através da relação entre a quantidade de recurso necessário em relação à quantidade do produto obtido. Ou seja, por exemplo, metro quadrado de parede executada por hora de trabalho de pedreiro. Então, essa é a produtividade, metros quadrados por hora. Ou seja, quanto que foi produzido e quanto do insumo que foi consumido. Aqui é o inverso da composição unitária. Lembra? A composição unitária, eu tenho uma unidade do produto. Aqui eu tenho uma unidade da hora. Nesse exemplo que nós demos,
a produtividade era 8,5 kg por hora e o índice ou consumo utilizado na composição é 0,12 horas por quilo. Se as características de um serviço fossem sempre as mesmas, isso é, se não houvessem variações de fatores que caracterizam o serviço, a produtividade seria constante, sendo bem representada por um valor médio. Mas na prática os fatores variam de uma maneira não desprezível, que provoca uma variação também não desprezível na produtividade. Daí entra a produtividade variável. Ao invés apenas de citar um valor médio histórico, inclui-se uma faixa de valores, indicando o valor mínimo, o mediano e o máximo para os índices de insumos. Diversos fatores, tanto contratuais, quanto de procedimento de execução, quanto características da obra e dos equipamentos, impactam diretamente na produtividade. Então aqui a gente tem um exemplo sobre a produtividade do carpinteiro. Ela pode variar de 0,65 horas por metro quadrado até 1,93 horas por metro quadrado. Olha a diferença de um para o outro, quase 3 vezes. Ou seja, ele pode produzir muito, 0,65, ou seja, ele gasta pouca hora para fazer 1 metro quadrado, ou ele pode ter que gastar quase 2 horas para fazer 1 metro quadrado. Mas o que impacta? Quais são os parâmetros que vão definir se está mais para o 0,65 ou mais para o 1,93, tendo o 1,07 como mediano, ou seja, o valor que mais aparece, né? Então aqui estão alguns critérios. O nivelamento direto dos painéis em vez dos gastalhos, aprumar pontaletes em vez do painel completo. Então tem uma série de parâmetros aqui que, em todos eles acontecendo ou sendo atendidos, puxam a produtividade para o 0,65. E do outro lado, uma série de características que, em acontecendo, puxam a produtividade para o 1,93. Isso que é importante compreender bem os itens que estão no edital, na carta convite, na minuta, no projeto, na visita técnica, porque dali vão sair as informações para você avaliar a produtividade e definir se a sua produtividade vai estar mais para uma ponta, mais para o meio ou mais para outra ponta, que dentro da composição faz toda a diferença. Eu estou falando de mão de obra, mas vale a mesma coisa para material. Então, a faixa é composta com base na observação real do desempenho ocorrido em obras de construção. Os valores máximo e mínimo representam os extremos e o mediano representa o desempenho que mais aconteceu nos casos estudados, portanto, o mais provável de acontecer. Então, comentei do carpinteiro e aqui um exemplo, a mesma coisa em relação a material. No caso aqui, gesso. Quantos quilos de gesso por metro quadrado? O consumo pode ir de 3,4 quilos por metro quadrado até 8,7 quilos por metro quadrado. De novo, mais de 2 vezes. Diversos fatores justificam isso, se a base é reboco ou se a base é alvenaria, se o gesso é de pega normal ou de pega muito rápido. Então você precisa conhecer as características da obra, quais são os requisitos que estão sendo demandados pelo contratante, qual a característica do material, quais são todas as informações necessárias para você produzir o teu orçamento, porque muda totalmente você considerar uma informação e, no caso, na hora de executar, ser outra. Se você considera no teu orçamento que é tudo perfeito, tudo lindo, porque tem que fazer caber o valor que precisa e considera 3,4, e na hora de executar a obra começa a identificar uma série de parâmetros que prejudicam esse consumo e você chegar a 6, 6,5, 7, olha, isso já tem o dobro, você está gastando 2 vezes mais material do que o previsto, e isso é prejuízo com toda certeza. Então, com isso nós já temos os principais elementos para iniciar a segunda etapa da orçamentação.